Muito bem, então apresento a vocês os tipos de predicado. Bom, pessoal, nós podemos classificar o predicado em três: verbal, nominal ou verbo nominal. Quando eu tenho um predicado verbal, eu vou ter um verbo que é significativo. O que significa o significativo? Que esse verbo vai ser de ação ou fenômeno da natureza, certo? Então, o verbo de ação é todo aquele verbo que dá uma ideia, um sentido de movimento, de ação. Então, no primeiro exemplo, eu tenho assim: os estudantes tiraram boa nota no Enem. Então, dividindo essa oração, porque eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo, os estudantes vai ser o meu sujeito. Então, se eu tirei o sujeito, tudo o que me resta é o predicado. Observem que o meu verbo é tiraram. Tiraram é um verbo significativo, porque ele indica uma ação de tirar algo, né? Então, eles tiraram boa nota no Enem, é o meu predicado verbal, porque eu tenho um verbo de ação. Segundo exemplo, aqueles meninos brincaram de esconder. Brincaram é o verbo, tirando o sujeito, que é aqueles meninos. Brincaram de esconder é o meu predicado verbal, porque brincar é um verbo significativo indicando uma ação, tá? É um verbo de ação. Então, brincaram de esconder é o meu predicado e ele é classificado como verbal. Então, eu tenho um predicado verbal. As meninas compraram flores para a festa. Sujeito, as meninas. O que restou é um predicado. Compraram é um verbo significativo. É um verbo que indica ação, ação de comprar algo. Então, compraram flores para a festa é o meu predicado verbal. O vento levou todas as folhas da árvore. Sujeito, o vento, porque aí nesse caso, vento é um substantivo, tá? Ele vem acompanhado de um artigo, então ele é uma palavra, né? Um nome, é um substantivo, ele não é verbo, certo? Então, o vento é o sujeito, levou todas as folhas da árvore, é o predicado. É um predicado verbal, porque eu tenho levou, é o verbo que indica uma ação, então, predicado verbal. Lembrando que o predicado é todo o restante da oração, certo? Não é só o verbo, é tudo o que restou da oração. E outro detalhe que vocês não podem esquecer nunca: o verbo sempre fará parte do predicado. Ele nunca fica com o sujeito, sempre ficará no predicado. Ventou bastante essa noite. Olha, quem é o sujeito nessa oração? Eu não tenho, porque o meu verbo aí, que é ventou, é um verbo que indica fenômeno da natureza. Quem faz a ação de ventar? Certo? Então, eu tenho uma oração sem sujeito e eu só tenho o predicado. Como não existe o sujeito, a oração é o predicado, tá? Então, eu tenho o predicado verbal, porque o verbo que expressa fenômeno da natureza, como ventar, nevar, chover, trovejar, são verbos que expressam fenômenos, tá? Eu não tenho sujeito. É classificado como predicado verbal, certo? Oração sem sujeito, porque não existe o sujeito que faz a ação aí, e a minha oração é o predicado classificado como predicado verbal. Beleza? Joinha? Muito bom.